Capítulo 20 Contratempos. Durante os anos de ataques dos navios vermelhos, os Reis Ducados sofreram insignificantemente com as suas atrocidades. O povo dos Reis Ducados aprendeu nessa época a nutrir um ódio maior pelos ilhéus do que em qualquer outro momento passado. Na época de seus pais e avós, os ilhéus tinham sido, ao mesmo tempo, mercadores e piratas. Os ataques com navios eram isolados. Não tivemos uma guerra como essa desde os tempos do Rei Sabedoria. Embora os ataques de piratas não fossem raros, ainda assim eram muito menos frequentes do que os navios ilhéus que vinham às nossas costas comerciar. Os laços de sangue entre as famílias nobres e seus familiares das ilhas externas eram abertamente reconhecidos, e muitos eram as famílias que reconheciam um primo nas ilhas externas. Contudo, após os ataques selvagens que precederam Forja e as atrocidades lá cometidas, todas as conversas amigáveis sobre as ilhas externas cessaram. Sempre fora mais costumeiro que seus navios visitassem as nossas costas do que os nossos mercadores procurarem seus portos flagelados pelo gelo e canais de correnteza violenta. Agora o comércio sumiu, e assim o povo não tinha notícia de seus familiares das ilhas externas durante os dias em que tivemos de suportar os navios vermelhos. Ilhéus tornou-se sinônimo de salteador, e nas nossas mentes todas as embarcações das ilhas externas tinham cascos vermelhos. Mas um homem, Breu Tombastrela, conselheiro pessoal do Rei Sagaz, tomou para si a tarefa de viajar às ilhas externas nesses dias perigosos. De seus diários sabemos o seguinte: Quebal Pancru não era um nome conhecido nos Seis Ducados, era um nome sequer mencionado nas ilhas externas. O povo independente das aldeias dispersas e isoladas das ilhas externas nunca havia jurado fidelidade a um único rei, e não se pensava que em Quebal Pancru como um. Pelo contrário, ele era uma força maligna como um vento gélido que reveste de gelo o cordame de um navio com tamanha agressividade capaz de emborcá-la no mar em menos de uma hora. As poucas pessoas que encontrei que não tinham medo de falar disseram que Quebal se tornou poderoso subjugando os piratas solitários e rendendo seus navios um a um ao seu controle. Com eles, concentrou esforços para recrutar os melhores navegadores, os capitães mais capacitados e os guerreiros mais hábeis que as aldeias dispersas tinham a oferecer. Aqueles que recusavam a sua oferta viam uma família escralada ou forjada, como passamos a chamar essas pessoas. Depois eram deixados vivos para lidar com os restos despedaçados das suas vidas. A maior parte era forçada a abater familiares com as próprias mãos. Os costumes ilhéus são rígidos quanto ao dever de um chefe de família de manter a ordem entre seus membros. À medida que as notícias sobre esses incidentes se espalhavam, eram poucos os que resistiam às ofertas de quebra de Quebal Pancru. Alguns fugiram, mesmo assim suas famílias pagaram o preço de escravo. Outros escolheram o suicídio, mas de novo as famílias não foram poupadas. Os exemplos deixaram poucos que se atrevessem a desafiar Pancru ou seus navios. Até mesmo falar contra ele era um convite ao escravo. Por menos que tenha sido o conhecimento que obtive naquela visita, foi obtido com dificuldade. Também reuni rumores, embora fossem tão raros como carneiros pretos num rebanho branco. Listos aqui. Fala-se de um navio branco, um navio que vem separar almas, não tomá-las ou destruí-las, mas separá-las. Há também boatos sobre uma mulher pálida que até Quebal Pancru teme e venera. Muitos relacionaram os tormentos na sua terra com os avanços sem precedentes das baleias de gelo, ou glaciares, sempre presentes nos confins mais elevados dos seus vales estreitos, avançavam agora mais rapidamente do que qualquer um pudesse lembrar. Estavam cobrindo rapidamente o pouco solo arável que as ilhas externas possuíam, de forma que ninguém conseguiu ou quis me explicar, trazendo consigo uma mudança de água. Fui visitar o rei naquela noite, não sem receio. Ele não teria esquecido a nossa última conversa sobre celeridade, assim como eu não a esquecera. Lembrei-me resoluto de que aquela visita não era por motivos pessoais, mas por Catrican e por veracidade. Então abri a porta, e com parede deixou-me entrar de má vontade. O rei estava sentado junto à lareira. O bobo encontrava-se a seus pés, fitando pensativo o fogo.
O rei sagaz ergueu os olhos quando eu entrei. Apresentei-me e ele me saudou calorosamente e disse para me sentar e lhe dizer como foi o dia. Ao ouvir aquilo, atirei o bobo um breve relance confuso. Ele me respondeu com um sorriso amargo. Sentei-me num banco em frente ao bobo e esperei. O rei sagaz olhou de modo bondoso para mim. E então, rapaz, teve um bom dia? Conte-me. Tive um dia preocupante, meu rei. Ah, teve? Bom, beba uma chávena de chá. É uma maravilha para acalmar os nervos. Bobo, sirva meu rapaz um chá. Com prazer, meu rei. Obedeço às suas ordens ainda com mais prazer do que faço por você. Com uma surpreendente vivacidade, o bobo se levantou num pulo. Havia uma gorda chaleira de barro aquecendo sobre as brasas na borda da lareira. Ele me serviu uma chávena e me entregou com o desejo. Beba tão profundamente como nosso rei, e partilhará da sua serenidade. Peguei a chávena e levei aos lábios, inalei os vapores e então deixei que o líquido me batesse levemente contra a língua. O aroma era acolhedor e temperado, e o líquido fazia a minha língua formigar agradavelmente. Não bebi, mas baixei o recipiente com um sorriso. Uma infusão agradável, reban... mas o rebenta alegre não é viciante? Perguntei diretamente ao rei. Ele sorriu para mim. Numa quantidade tão pequena, não. O parede assegurou-me de que é bom para os meus nervos e também para o apetite. Sim, faz maravilhas pelo apetite, interveio o bobo, pois quando mais bebe, mais irá querer beber. Beba o seu chá depressa, Fitz, que sem dúvida logo terá companhia. Quanto mais beber, menos terá de dividir. Com um gesto que era como uma pétala desabrochando, o bobo indicou a porta no exato instante em que ele se abriu para deixar entrar majestoso. Ah, mais visitantes! O rei sagaz soltou uma risadinha agradável. Hoje será realmente uma noite alegre. Sente-se, rapaz, sente-se. O Fitz estava agora mesmo nos dizendo que tinha tido um dia irritante, então lhe ofereci uma chávena do meu chá para que se acalmasse. Sem dúvida lhe fará bem, concordou majestoso em tom simpático. Virou o sorriso para mim. Um dia irritante, Fitz? Perturbador. Primeiro, houve um pequeno caso nos estábulos. Um dos homens do Duque Ares estava lá afirmando que o Duque tinha comprado 4 cavalos. Um deles é Penhasco, o reprodutor que usamos para as éguas de tração. Convenci-o de que devia haver algum engano, pois os papéis não estavam assinados pelo rei. Oh, o rei voltou a soltar uma risadinha. Majestoso teve de trazê-los a mim, tinha me esquecido de assiná-los. Mas agora está tudo resolvido e tenho certeza de que os cavalos estarão a caminho de Labra amanhã. E são uns belos cavalos, o Duque Ares verá. Fez um bom negócio. Nunca pensei que fosse ver os nossos melhores animais sendo vendidos para longe de Torre do Cervo, falei calmamente, olhando para Majestoso. Nem eu. Mas com o tesouro tão esgotado, tivemos de tomar medidas drásticas. Olhou-me friamente por um instante. Também estão à venda ovelhas de gado e gado bovino. Seja como for, não temos cereais para alimentá-los durante o inverno. É melhor vendê-los agora do que vê-los morrer de fome no inverno. Fiquei indignado. Por que não ouvi Por que não ouvi falar antes dessas carências? Não ouvi nada sobre sequer uma má colheita. Os tempos são duros. É verdade, mas não ouviu nada porque não anda informado. Enquanto você e o meu irmão se submergiam nas glórias da guerra, eu lido com a bolsa para pagar. E está bem perto de vazia. Amanhã, terei de dizer aos homens que estão trabalhando nos novos navios que terão de trabalhar por amor ao trabalho ou abandonar o que estão fazendo. Já não há moeda para lhes pagar, nem para comprar os materiais que seriam necessários para concluir os navios. Terminou o discurso e recostou-se, observando-me. Dentro de mim, veracidade enervou-se. Eu olhei para o rei sagaz. Isso é verdade, meu rei? O rei sagaz sobressaltou-se, olhou-me e piscou os olhos algumas vezes. Eu assinei esses papéis, não assinei? Pareceu confuso, e acho que somente voltara à conversa anterior e nada se seguiu à nossa. A seus pés, o bobo estava estranhamente silencioso. Achei que tinha assinado os papéis. Bem, nesse caso, traga-os aqui. Vamos resolver esse assunto, e depois prosseguiremos com uma tarde agradável. O que será feito em relação a vigas? É verdade que os salteadores tomaram parte das ilhas próximas? A situação em Vigas, disse, e fez uma pausa, refletindo. Bebeu mais um gole de seu chá. Nada pode ser feito a respeito da situação em Vigas, disse majestoso em tom de lamento. Suavemente acrescentou. Já é hora de Vigas tomar conta dos problemas de Vigas. Não podemos implorar os 6 ducados para proteger uma extensão desolada da costa.
Então os salteadores serviram-se de uns poucos rochedos congelados? Desejo-lhes bom proveito. Temos o nosso povo para cuidar, aldeias nossas para reconstruir. Esperei em vão que Sagaz despertasse e que dissesse alguma coisa em defesa de Vigas. Quando ficou em silêncio, perguntei em voz baixa. A vila de Barca dificilmente será um rochedo congelado, pelo menos não era até ser visitada pelos navios vermelhos. E quando foi que Vigas deixou de fazer parte dos seis ducados? Olhei para Sagaz, tentei fazê-lo olhar nos meus olhos. Meu rei, eu suplico, ordene que Serena venha aqui. Mande-a contatar Veracidade pelo talento, para que possa conversar com ele sobre isso. Majestoso ficou repentinamente farto do nosso jogo de gato e rato. Quando foi que o cãozinho ficou tão preocupado com política? Perguntou-me furiosamente. Por que não é capaz de entender que o rei pode tomar decisões sem autorização do príncipe herdeiro? Quando foi que o cãozinho ficou tão preocupado com política? Perguntou-me furiosamente. Por que não é capaz de entender que o rei pode tomar decisões sem a autorização do príncipe herdeiro? Interroga o rei sobre suas decisões, Fitz. Já esqueceu assim tanto do seu lugar? Eu sei que a veracidade tinha transformado você em uma espécie de animalzinho de estimação, e que as suas aventuras com o machado talvez lhe tenham dado ideias grandiosas sobre si mesmo, mas o príncipe veracidade decidiu vaguear atrás de uma quimera, e a mim só resta manter o funcionamento dos seis ducados o melhor que puder. Eu estava presente quando apoiou a ideia do príncipe herdeiro Veracidade de ir em busca dos antigos, lembrei-o. O rei sagaz parecia ter partido para outro devaneio, fitava o fogo. E por quê? Não faço ideia, replicou o majestoso com suavidade. Observei, arranjou ideias grandiosas sobre si mesmo. Come na mesa elevada, revestido pela generosidade do rei, e de alguma forma passou a acreditar que isso te dá privilégios em vez de deveres. Deixe-me dizer quem realmente você é, Fitz. Majestoso fez uma pausa. Tive a impressão de que olhou o rei, como que para avaliar quão seguro seria falar. Você, prosseguiu com voz mais baixa, com um tom tão doce como de um menestrel. É o mal concebido bastardo de um principélio que nem sequer teve a coragem de prosseguir como príncipe herdeiro. É o neto de uma rainha morta cuja educação plebeia se evidenciou com a plebeia com quem o filho mais velho se deitou para te conceber. Você, que ganhou o hábito de chamar a si mesmo de Fitz Cavalaria Visionário, não parecia fazer mais do que se coçar para encontrar Anônimo, o garoto cão. Fique grato por eu não mandar você de volta para os estábulos e tolerar que habite a torre. Não sei o que senti. Originalmente rosnava perante o veneno das palavras de majestoso, enquanto veracidade seria capaz de fratricídio naquele instante. Olhei de relance, o rei sagaz segurava a chavena de chá doce nas mãos e fitava sonhadoramente a lareira. Pelo canto do olho tive um vislumbre do bobo. Havia medo nos seus olhos sem cor, medo como nunca vira antes, e ele estava olhando não para majestoso, mas para mim. Me dei conta de que me erguera e estava sobre majestoso. Ele me olhava de baixo para cima, à espera. Havia uma cintilação de medo em seus olhos, mas também o brilho do triunfo. Bastaria golpeá-lo e ele poderia chamar os guardas. Seria traição. Ele me enforcaria por isso. Senti como o tecido da camisa apertava nos ombros e o peito de tão inchado de raiva que estava. Tentei respirar. Abri com muito esforço os punhos cerrados das mãos. Demorou um pouco. Calma, disse-lhes. Acalme-se. Ou arranjarão um jeito de eu ser morto. Quando tive a voz do controle, falei em voz baixa. Muitas coisas me foram esclarecidas esta noite. Virei-me para o rei sagaz. Senhor meu rei, desejo uma boa noite e peço para ser dispensado. Hã? Então você teve um dia irritante, rapaz? Tive, senhor meu rei, disse suavemente. Os seus olhos profundos pararam, olharam os meus enquanto eu o esperava, em pé na sua frente. Examinei profundamente as suas profundezas. Ele não estava ali, não como estivera tempos atrás. Olhou-me com um ar confuso, piscou diversas vezes. Bom, nesse caso talvez seja melhor descansar. E eu também. Bobo? Bobo, a minha cama está arrumada? Aqueça minha cama com o aquecedor. Nestes dias fico com tanto frio à noite. Ah, nestes dias à noite. Aí tens um pouco de absurdo. Bobo, como diria para ficar melhor? O bobo se levantou, fez uma profunda reverência para o rei. Diria que também há nestas noites o gelo da morte nos dias, majestade. Um frio capaz de engelhar ossos. Um homem podia obter a morte com ele. Aquecer-me-ia mais escondendo-me no breu da vossa sombra do que estando perante o calor que é do vosso sol filho. O rei sagaz soltou uma gargalhadinha. Você não faz sentido nenhum, bobo. Mas na verdade você nunca fez sentido. Boa noite para todos. E já para a cama, rapazes, os dois.
Boa noite, boa noite. Escapei enquanto o majestoso dava boa noite mais formalmente ao pai. Foi um suplício passar pelo sorriso afetado de comparede sem arrancá-lo da cara pancada. Lá fora, no corredor, corri ao meu quarto. Aceitaria o conselho do bobo, pensei, e me esconderia o quanto antes em breu, em vez de me expor diante do filho do rei. Passei o resto da noite sozinho, no quarto. Sabia que quando a noite avançasse, Molly me perguntaria por que eu não tinha ido bater à sua porta, mas naquela noite não tinha forças para isso. Não conseguia reunir a energia necessária para me esgueirar para fora do meu quarto. Deslizar escadas acima e escapulir ao longo dos corredores, sempre preocupado com a possibilidade de alguém aparecer de repente e me encontrar onde eu não tinha o direito de estar. Houve um tempo que teria procurado o calor e o afeto de Molly e encontrado nela um pouco de paz, mas esse não era o caso. Agora temia a clandestinidade e a ansiedade dos nossos encontros, e a cautela não me deixava nem quando a porta se fechava às minhas costas, pois a veracidade continuava dentro de mim. Eu era permanentemente obrigado a evitar que o que eu sentia e pensava em relação a Molly se derramasse sobre o vínculo que partilhava com ele. Desisti do pergaminho que tentava ler. De que serviria agora aprender coisas sobre os antigos? Encontraria o que veracidade encontraria. Joguei-me na cama e fiquei olhando para o teto. Mesmo imóvel e silencioso, não havia paz em mim. O vínculo com veracidade era como um gancho espetado na carne. Era assim que o peixe fisgado deve se sentir enquanto luta contra a linha. Os meus laços com olhos de noite ocupavam um nível mais profundo, mais sutil, mas ele também estava sempre lá, com olhos verdes brilhando suavemente num canto escuro de mim. Essas partes minhas nunca dormiam, nunca descansavam, nunca estavam em repouso, e essa tensão constante começava a se revelar em mim. Horas mais tarde, as chamas das velas estavam se apagando e o fogo na lareira ardia abaixo. Ardia abaixo. A mudança de ar no meu quarto me fez saber que Breu abrira sua porta silenciosa. Levantei-me e fui falar com ele, mas a cada passo que dava na corrente de ar da escada, meu ódio aumentava. Não era o tipo de ira que levava a discussões e a brigas entre os homens. Aquele era um ódio que nascera tanto do cansaço e da frustração como da dor. Era o tipo de ódio que levava um homem a desistir de tudo e dizer apenas: não consigo mais aguentar isso. Não consegue mais aguentar o quê? Perguntou-me Breu, erguendo os olhos de onde estava debruçado, moendo uma mistura qualquer na mesa manchada de pedra. Sua voz demonstrava uma preocupação genuína. Parei e olhei realmente para o homem que se dirigia a mim, um velho assassino, alto e magro, marcado pelas pústulas e com o cabelo agora quase completamente grisalho. Estava vestindo a familiar túnica de lã cinzenta, sempre com nódoas ou as manchinhas chamuscadas causadas. Enquanto trabalhava, perguntei a mim mesmo quantos homens matara pelo meu rei. Enquanto os homens mataram uma simples palavra ou aceno de sagaz. Quantos homens matara sem questionar, fiel ao seu juramento. Apesar de todas essas mortes, era um homem gentil. De repente, tinha uma pergunta a lhe fazer, uma pergunta mais urgente do que responder a ele. Breu, alguma vez matou um homem em benefício próprio? Perguntei. Ele pareceu surpreso. Em meu benefício? Sim. Para proteger a minha vida? Sim. Não falo de quando está a serviço do rei. Refiro-me a matar um homem para tornar a sua vida mais simples. Ele soltou uma fungadela. Claro que não. Olhou-me de um modo estranho. E por que não? Insisti. Ele fez uma expressão incrédula. Um homem não pode simplesmente matar alguém por conveniência. Está errado. Isso se chama assassinato, rapaz. Ao menos que o façamos pelo nosso rei. A menos que o façamos pelo nosso rei, concordou descontraidamente. Breu, qual é a diferença? Se o fizer por si mesmo ou por sagaz? Ele suspirou e desistiu da mistura que estava fazendo. Sentou-se em um banco alto à extremidade da mesa. Lembro-me de fazer essas mesmas perguntas. Mas a mim mesmo, pois o meu mentor já tinha partido quando cheguei à sua idade. Olhou-me firmemente nos olhos. Resume-se a fé, rapaz. Acredita no seu rei? E o seu rei tem de ser mais para você do que o seu meu irmão ou o seu avô. Tem de ser mais do que um bom e velho sagaz ou o belo e honesto veracidade. Tem de ser o rei, o coração do reino, o centro da rocha. Se ele for isso, e se você tiver fé de que vale a pena preservar os seus ducados, que o bem de todo o nosso povo é favorecido ao aplicar a justiça do rei,
Então também. Então também pode matar por ele. Exatamente. Alguma vez se matou mesmo que sua avaliação dos fatos contrariasse a decisão? Esta noite tem muitas perguntas a fazer. Avisou-me ele em voz baixa. Talvez tenha me deixado tempo demais sozinho pensando em todas elas. Quando nos encontrávamos quase todas as noites, conversávamos com frequência, e eu andava o tempo todo ocupado, não pensava tanto. Mas agora penso. Ele fez um aceno lento com a cabeça. Pensar nem sempre é reconfortante. É sempre bom, mas nem sempre é reconfortante. Sim, já matei mesmo contra minha avaliação dos fatos. De novo, tudo se resumiu à fé. Tive de acreditar que as pessoas que deram a ordem sabiam mais do que eu e que eram mais sábias nos costumes do grande mundo. Permaneci em silêncio durante um longo momento. Breu começou a se descontrair. Entre. Não fique aí na corrente de ar. Vamos beber uma taça de vinho juntos. Tenho de falar com você sobre. Alguma vez se matou apenas com base na sua avaliação dos fatos? Pelo bem do reino? Durante algum tempo, Breu olhou-me, perturbado. Não afastei o olhar. Ele, por fim, afastou o seu, pousando os olhos nas velhas mãos, esfregando a pele branca como papel, uma contra a outra, enquanto passava os dedos pelas brilhantes cicatrizes vermelhas. Não faço avaliações desse gênero. Ergueu de repente os olhos para mim. Nunca aceitei esse fardo, nem o desejei. Não nos cabe fazê-lo, garoto. Essas decisões competem ao rei. Não sou garoto, disse, surpreendendo a mim mesmo. Sou Fitz Cavalaria. Com ênfase no Fitz, disse Breu num tom duro. É o rebento ilegítimo de um homem que não avançou para se tornar rei, abdicou. E com essa abdicação jogou fora a possibilidade de fazer julgamentos. Você não é rei, Fitz, nem mesmo filho de um verdadeiro rei. Nós somos assassinos. E por que devemos ficar de braços cruzados enquanto assistimos ao verdadeiro rei ser envenenado? Perguntei, sem rodeios. Eu vejo, e você também. Ele é levado a usar ervas que lhe roubam a mente, e, enquanto não consegue pensar bem, é levado a usar outras que o deixam ainda mais aturdido. Nós conhecemos a fonte imediata dessas ervas, e eu suspeito que também a fonte da origem. E, no entanto, limitamos-nos a vê-lo definhar e debilitar. Por quê? Onde está a fé nisso? As suas palavras foram cortantes como lâminas. Não sei onde está a sua fé. Achei que talvez pudesse estar em mim. Em que eu sei mais sobre isso do que você. E que sou leal ao meu rei. Foi a minha vez de afastar o olhar. Após um momento, atravessei lentamente a sala até o armário em que Breu guardava o vinho e as taças. Peguei uma bandeja e servi cuidadosamente 2 taças do vinho da garrafa de vidro com rolha. Levei a bandeja para a mesinha junto à lareira. Sentei-me nas pedras da lareira, como fazia havia anos. Após um momento, o meu mestre ocupou seu lugar na cadeira bem acolchoada. Ergueu a taça de vinho da bandeja e bebeu. Esse último ano não foi fácil para nenhum de nós. Agora me chama raramente, e quando chama, está cheio de segredos. Tentei manter a acusação afastada da voz, mas não com inteiro sucesso. Breu soltou uma risada. E sendo você tão aberto e espontâneo, ficar aborrecido com isso? Voltou a rir, ignorando a minha expressão ofendida. Quando terminou, voltou a molhar a boca com o vinho, e então olhou para mim. O sarcasmo ainda dançava nos seus olhos escuros. Não faça essa cara feia, garoto. Não espero de você nada que não tenha exigido em dobro de mim. E mais, pois acredito que um mestre tem algum direito de esperar fé e confiança do seu aluno. Você tem, disse, passado um momento. E tem razão. Eu também tenho os meus segredos. E esperei que tivesse confiança em que fôssemos honrosos. Mas os meus segredos não te constrangem como os meus constrangem a mim. Sempre que visito os aposentos do rei, vejo o que os fumos e poções de comparede estão fazendo com ele. Queria matar comparede e devolver a vivacidade de espírito ao meu rei. Depois disso, gostaria de concluir o serviço, eliminar a fonte dos venenos. Então quer me matar? É isso? Foi como receber um balde de água fria. É você a fonte dos venenos que comparede dá ao rei? Tinha certeza de que o compreendera mal. Ele anuiu lentamente. Algum deles, provavelmente aqueles que você mais se opõe. Meu coração estava frio e imóvel dentro de mim. Mas, Breu, por quê? Ele me olhou com os lábios bem apertados. Em seguida abriu a boca e falou em voz baixa. Os segredos de um rei pertencem apenas ao rei. Não são meus para divulgá-lo, por mais que ache que o receptor os manteria a salvo. Mas se usasse a cabeça como eu te treinei, saberia os meus segredos, pois não os escondi de você. E a partir do meu segredo poderia deduzir muitas coisas sozinho. Virei-me para espreitar o fogo atrás de mim. Breu.
Estou tão cansado de jogos, não pode simplesmente me contar? Claro que poderia, mas comprometeria a promessa que fiz ao meu rei. O que estou fazendo já é o suficientemente ruim. Está fazendo picuinha demais com isso, exclamei, zangado. Talvez, mas tenho esse direito, respondeu ele com serenidade. A própria calma que ele mostrava me enfurecia. Abanei a cabeça violentamente. Afastei todo o enigma de mim por um momento. Por que foi que me chamou esta noite? Perguntei, sem entonação. Havia agora uma sombra de dor atrás da calma dos seus olhos. Talvez só para te ver. Talvez para prevenir que fizesse algo de insensato e definitivo. Sei que muito do que está acontecendo agora te perturba muito. Asseguro você, partilhe os seus medos, mas por enquanto temo de prosseguir o caminho que nos foi atribuído. Com fé. Certamente, acredito que Veracidade regressará antes da primavera para pôr tudo nos eixos. Não sei, admiti de má vontade. Fiquei chocado quando ele partiu nessa ridícula demanda. Ele deveria ter ficado aqui e prosseguido com seu plano original. Da maneira que o majestoso está lidando com as coisas, quando Veracidade voltar, metade do seu reino estará reduzido à miséria ou cedido. Breu olhou-me firmemente. O seu reino continua sendo o reino de Sagaz. Lembra-se? Ele talvez tenha fé no pai para manter intacto. Não me parece que o rei Sagaz consiga sequer manter-se a si próprio intacto. Breu, você tem visitado ultimamente? A boca de Breu transformou-se numa linha reta. Sim, entre dentes. Visito quando mais ninguém visita. E posso dizer que ele não é o idiota frágil que você pensa que é. Abanei lentamente a cabeça. Se tivesse visto hoje, Breu, partilharia a minha aflição. De onde tirou certeza de que não o vi? Breu estava agora irritado. Eu não queria enfurecer o velho, mas tudo parecia soar mal. Não importa como eu falasse. Forcei-me agora a ficar em silêncio. Em vez de falar, tomei outro gole de vinho e fitei o fogo. Os rumores sobre as ilhas próximas são verdades? Perguntei por fim. Era de novo o dono da voz. Breu suspirou e esfregou os olhos com as mãos nodosas. Tal como em todos os rumores, há um embrião de verdade. Pode ser verdade que os salteadores estabeleceram lá uma base. Não tenho certeza. Não temos certeza. Certamente não lhes cedemos as ilhas próximas. Tal como observou, assim que tivessem as ilhas próximas, assolariam a nossa costa de verão a inverno. O príncipe majestoso parecia acreditar que eles poderiam ser comprados, ou que talvez essas ilhas e um pouco de costa de vigas fosse aquilo que eles realmente querem. Foi um esforço, mas mantive a voz respeitosa ao falar de majestoso. Muitos homens têm esperança de que, ao dizerem uma coisa, possam torná-la real, disse Bell em tom neutro, mesmo quando deveriam saber que não é assim. Acrescentou como se tratasse de uma reflexão posterior, mais sombria. O que acha que os salteadores querem? Ele olhou fixamente o fogo atrás de mim. Ora, aí está um enigma. O que querem os salteadores? É assim que as nossas mentes funcionam, Fitz. Achamos que nos atacam porque querem algo de nós, mas certamente, se quisessem alguma coisa, já teriam exigido a essa altura. Eles sabem o mal que nos fazem. Devem saber que nós iríamos, pelo menos, refletir sobre as suas exigências. Mas não pedem nada, simplesmente continuam atacando. Não faz sentido algum. Terminei o pensamento por ele. De modo como. Não do modo como buscamos o sentido, corrigiu ele. Mas e se a nossa suposição básica estiver errada? Limitei a fitá-lo. E se não querem nada além do que já têm? Uma nação de vítimas, vilas para atacar, aldeias para incendiar, pessoas para torturar. E se não querem nada além do que já têm? Uma nação de vítimas, vilas para atacar, aldeias para incendiar, pessoas para torturar. E se esse for todo o seu objetivo? Isso é uma loucura, disse lentamente. Talvez. Mas e se assim for? Então nada os deterá, exceto destruí-los. Ele anuiu lentamente. Siga esse raciocínio. Não temos navios o suficiente sequer para retardá-los, refleti por um momento. É melhor todos torcemos para que os mitos sobre os antigos sejam verdade, porque me parece que eles, ou algo como eles, são a nossa única esperança. Breu anuiu lentamente. Exatamente. Está vendo por que é que eu aprovo o rumo seguido por veracidade? Porque é a nossa única esperança de sobrevivência. Ficamos muito tempo sentados juntos, fitando a lareira em silêncio. Quando eu finalmente regressei à minha cama, fui assolado por pesadelos nos quais Veracidade era atacado e lutava pela vida, enquanto eu ficava parado assistindo. Não podia matar nenhum dos seus atacantes, pois o meu rei não me dera permissão.
12 dias mais tarde, o Duque Ford de Vigas chegou. Veio pela estrada costeira, à frente de homens suficientes para impressionar sem se tornar uma ameaça declarada. Reunir a tanta pompa e panóplia quanto o seu ducado conseguia proporcionar. As filhas cavalgavam ao seu lado, à exceção da mais velha, que ficava para trás, a fim de trazer tudo o que fosse possível por barca. Passei a maior parte do fim da tarde nos estábulos e depois na casa da guarda, ouvindo a conversa dos membros mais humildes de sua comitiva. Mano saiu-se bem na tarefa de tratar para que houvesse espaço e cuidados para os animais dos visitantes. E como sempre, as nossas cozinhas e casernas mostraram-se lugares hospitaleiros. Mesmo assim, as conversas das pessoas de Vigas eram muito severas. Falavam sem rodeios do que tinham visto em Barca e de como os pedidos de ajuda não tinham obtido resposta. Envergonhava os nossos soldados que houvesse pouco que pudessem dizer para defender o que o rei sagaz aparentemente fizera. E quando o soldado não pôde defender seu líder, tem de concordar com as críticas ou encontrar outro ponto para discordar. Então, houve trocas de socos entre homens de Vigas e soldados de Torre do Cervo, incidentes isolados na maior parte e por desacordos triviais. Contudo, coisas como essas não costumam acontecer sob a disciplina de Torre do Cervo, e por isso se tornavam mais perturbadoras. Para mim, aquilo deixou claro a falta de unidade entre as nossas tropas. À noite, vesti-me cuidadosamente para jantar, inseguro quanto a quem poderia encontrar, ou o que se poderia esperar de mim. Vislumbrar a celeridade 2 vezes nesse dia, e em ambas escapei antes de ser visto. Achava que ela seria minha companhia no jantar, e isso me deixava aterrorizado. Esse não era o momento de afrontar ninguém de Vigas, mas não queria encorajá-la. Poderia ter me poupado da preocupação. Foi acomodado longe da mesa, entre a pequena nobreza e seus membros mais jovens. Passei uma noite desconfortável como novidade De menor importância. Várias das moças à mesa tentaram flertar. Aquela foi uma experiência nova para mim e da qual eu não gostei. Percebi como era grande a onda de pessoas que fizeram inchar a corte de Torre do Cervo nesse inverno. A maior parte provinha dos ducados interiores, em busca de migalhas caídas do prato de majestoso. Mas, como aquelas jovens demonstravam claramente, se contentavam em cortejar a influência política onde quer que conseguissem. O esforço para seguir as tentativas de conversa espirituosa e responder com um nível mínimo de polidez tornou quase impossível prestar atenção ao que se passava na mesa elevada. O rei sagaz estava lá, sentado entre a princesa herdeira Catherine e o príncipe majestoso. O duque Forges e as filhas Celeridade e Fé eram os que se sentavam mais perto deles. O resto da mesa estava preenchido com os bichinhos de estimação de majestoso. O duque Ares de Lavra, a sua dama Plácida e os 2 filhos eram os mais dignos de nota. O primo de majestoso, Dom Brilhante, também estava lá. O jovem herdeiro do duque de Vara era novo na corte. Do lugar onde eu estava, pouco conseguia ver e ouvia ainda menos. Sentia a agitada frustração de veracidade com a situação, mas não havia nada que eu pudesse fazer. O príncipe parecia mais cansado do que confuso naquela noite, o que eu encarei como algo de positivo. Catherine, sentada ao seu lado, estava quase sem cor, salvo o rosado das bochechas. Parecia não estar comendo muito e estar mais grave e silenciosa do que de costume. O príncipe majestoso, por contraste, mostrava-se tão sociável como alegre, principalmente com o duque Ares, a dama Plácida e os filhos. Não chegava propriamente a ponto de ignorar Fordes e as filhas, mas era evidente que a sua animação colidia com o humor dos visitantes. O duque Ford era um homem grande e musculoso, mesmo na idade avançada. Madeixas de cabelo branco no seu rabo de cavalo negro de guerreiro eram testemunhas de antigos ferimentos de batalha, assim como a mão na qual faltavam alguns dedos. As filhas estavam sentadas ao seu lado, mulheres de olhos índigo, cujas proeminentes maçãs do rosto atestavam o sangue das ilhas próximas da falecida rainha de Ford. Fé e celeridade usavam o cabelo curto e liso ao estilo do norte. O modo rápido como viraram a cabeça para observar toda a gente sentada à mesa lembrava-me falcões pousados num pulso. Essa não era a nobreza branda dos ducados interiores com que Majestoso estava acostumado a lidar. De todos os 6 ducados, o povo de Vigas era o que estava mais próximo de ser ainda guerreiro. Majestoso cortejava o desastre ao tratar suas queixas como irrelevantes. Eu sabia que não esperavam discutir salteadores à mesa, mas
O tom festivo do príncipe estava em completo desacordo com o motivo que os trazia à Torre do Cervo. Perguntei a mim mesmo se ele saberia o quanto os ofendia. Era evidente que Cadogan sabia. Mais de uma vez havia apertado os maxilares ou baixado os olhos perante os gracejos de Majestoso. Além disso, ele estava bebendo demais, e isso transparecia nos extravagantes gestos com a mão e no volume das gargalhadas. Desejei desesperadamente conseguir escutar o que ele via de tão engraçado nas próprias palavras. O jantar pareceu interminável. Celeridade rapidamente me localizou à mesa. Depois disso, foi difícil evitar os olhares de avaliação que ela me lançava. Acenei-lhe afavelmente da primeira vez que os nossos olhos se encontraram. Percebi que ficou confusa com o local onde eu fora acomodado. Não me atrevi a ignorar nenhum dos seus olhares. Majestoso já era ofensivo bastante para que eu ainda aparentasse rejeitar a filha de Vigas. Senti como se me equilibrasse em um muro. Fiquei grato quando o sagaz se levantou e a rainha Catrican insistiu em dar-lhe o braço para ajudá-la a abandonar a sala. Majestoso franziu as sobrancelhas de um jeito bêbado ao ver a festa se dispersar tão cedo, mas não tentou persuadir o Duque Ford e suas filhas a ficarem. Eles se despediram de forma seca assim que Sagaz saiu. Eu também inventei uma dor de cabeça e troquei os meus sorridentes companheiros pela solidão do meu quarto. Assim que abri a porta e entrei, senti-me a pessoa mais impotente de Torre do Cervo. O verdadeiro anônimo, o Carotucão. Vejo que foi um jantar absolutamente fascinante para você, observou o bobo. Suspirei, não perguntei como ele tinha entrado. Não valia a pena fazer perguntas que não seriam respondidas. Estava sentada à lareira com a silhueta delineada contra as chamas dançarinas da pequena labareda que tinha acendido. Havia nele uma quietude incomum, nenhum tilintar de guizos, nenhuma avalanche de zombarias. O jantar foi insuportável, disse-lhe. Não me incomodei com as velas. Minha dor de cabeça não foi inteiramente fictícia. Sentei-me e estendi na cama com um suspiro. Não sei o que Torre do Cervo está virando, nem o que eu posso fazer quanto a isso. O que já fez talvez seja o suficiente, aventou o bobo. Nos últimos tempos não fiz nada notável, informei-o. A menos que você conte saber a hora de parar de responder majestoso. Ah, eis então uma habilidade que todos estamos aprendendo, concordou, taciturno. Ergueu os joelhos até o queixo. Repousou os braços em cima deles. Inspirou. Então, não tem nenhuma novidade que queira partilhar com o bobo? Um bobo muito discreto? Não tenho nenhuma novidade para dividir com você, que você já não saiba e que provavelmente tenha sabido antes de mim. A escuridão do quarto era relaxante. Minha dor de cabeça estava melhorando. Ah, fez uma pausa delicada. Poderia, talvez, fazer uma pergunta? Para ser respondida ou não, como preferir? Poupe o fôlego e pergunte. Sabemos que perguntará. Permitindo eu ou não. De fato, tem razão. Então, muito bem. A pergunta. Ah, eu me surpreendo. Fico até ruborizado. Realmente fico. Bastardo Fitz Cavalaria. Terá você feito um bastardo seu? Sentei-me lentamente na cama e olhei para ele. Ele não se moveu nem pestanejou. O que foi que perguntou? Quis saber, em voz baixa. Ele falou, agora com suavidade, quase pedindo perdão. Tenho de saber. Molly está esperando um filho seu? Saltei sobre ele de cima da cama, agarrei-o pela garganta e coloquei-o de pé. Afastei o punho e então parei, chocado com aquilo que a luz da lareira revelou em seu rosto. Bata à vontade, sugeriu calmamente. Novos hematomas não ficarão muito visíveis por cima dos antigos. Posso esgueirar-me sem ser visto durante mais alguns dias. Tirei bruscamente a mão de cima dele. Era estranho como o ato que estava prestes a cometer parecia tão monstruoso depois de descobrir que alguém já o cometera. Assim que o larguei, ele virou as costas como se o rosto pálido e inchado o envergonhasse. A lividez da pele e a delicada estrutura óssea talvez fizessem tudo parecer mais assustador. Era como se alguém tivesse feito aquilo a uma criança. Ajoelhei-me perto da lareira e comecei a alimentar o fogo. Não conseguiu ver bem o suficiente? Perguntou o bobo com acidez. Aviso, não fica melhor se lhe der mais luz. Sente-se na arca e tire a camisa, disse-lhe firmemente. Ele não se mexeu. Ignorei-o. Coloquei para aquecer a pequena chaleira com água para o chá. Acendi um castiçal, pousei-o à mesa e fui buscar minha pequena reserva de ervas. Não tinha muitas no quarto. Desejava agora ter o estoque completo de bronco à disposição, mas tinha a certeza de que se fosse aos estábulos, o bronco teria ido embora quando regressasse. De qualquer forma, as ervas que tinha no meu quarto serviam principalmente para hematomas, cortes e outros tipos de ferimento a que a minha outra profissão frequentemente me expunha. Iriam servir.
Quando a água aqueceu, despejei um pouco dela na cuba de banho e acrescentei um belo punhado de ervas, desmagando-as enquanto o fazia. Encontrei na arca uma camisa que já não servia mais em mim e cortei-a em tiras. Venha até a luz, disse, em um tom de pedido. Após uma pausa, ele obedeceu, mas movendo-se com hesitação e timidez. Olhei-o brevemente, cingi-lhe os ombros e o fiz sentar na arca. O que aconteceu com você? Perguntei, impressionado com os machucados no seu rosto. Tinha os lábios feridos e inchados e um olho tão inchado que quase não se abria. Andei pela Torre do Cervo perguntando a sujeitos mal encarados se recentemente viram pais de bastardos. O seu único olho bom enfrentou os meus olhos furiosos. Uma teia de vergões vermelhos cobria sua pele branca. Percebi que não conseguia nem me zangar com ele, nem rir. Devia saber o suficiente de medicina para tratar melhor desse tipo de coisa. Agora fique quieto. Fiz uma compressa com o trapo, encostei-a gentil, mas firmemente no seu rosto. Um pouco depois ele relaxou, limpei o sangue seco. Não havia muito, era óbvio que havia se limpado depois da surra, mas alguns cortes continuavam sangrando. Passei os dedos suavemente ao longo das linhas do maxilar e em torno das órbitas. Pelo menos nenhum osso parecia estar danificado. Quem fez isso com você? Perguntei-lhe. Fui de encontro a uma série de portas, ou da mesma várias vezes, depende de qual porta está se referindo. Falava com eloquência para um homem com os lábios feridos. Estou falando sério, disse-lhe. Eu também. Voltei a fuzilá-lo com os olhos, e ele baixou os dele. Ficamos calados enquanto eu procurava um pote de unguento que Bronco me dera para cortes e arranhões. Gostaria mesmo de saber a resposta. Lembrei-o enquanto tirava a tampa do pote. O familiar odor penetrante subiu às minhas narinas. De repente, senti a falta de Bronco com uma intensidade espantosa. Eu também. Estremeceu ligeiramente sob o meu toque, enquanto aplicava o unguento. Eu sabia que ardia, sabia também que funcionava. Por que fez uma pergunta dessas? Quis por fim saber. Ele refletiu por um momento. Porque é mais fácil perguntar a você do que perguntar a Catherine se ela está esperando um filho de veracidade. Até onde eu sei, nos últimos tempos, Majestoso só se deitou consigo próprio, portanto, o descartei. Então o pai deve ser você ou veracidade. Olhei-o sem expressão. Ele abanou a cabeça tristemente. Você não consegue sentir? Perguntou, quase um murmúrio. Perdeu os olhos na distância numa pose dramática. As forças mudaram. As sombras se agitam. De repente, há uma ondulação de possibilidades. Um reordenamento dos futuros. Enquanto os destinos se multiplicam, todos os caminhos divergem e voltem a divergir. Voltou a olhar para mim. Sorri de volta, pensando que brincava, mas a sua boca estava séria. Há um herdeiro na linhagem visionária, disse em voz baixa. Tenho certeza. Alguma vez já errou um degrau no escuro? Ah, aquela súbita sensação de balançar a borda de algo e não se saber quão grande poderá ser a queda. Respondi com firmeza. Não gerei nenhum filho. O bobo lançou a mim um olhar cético. Ah, disse, com falsa sinceridade. Claro que não. Então deve ser Catherine quem espera um bebê. Deve ser, concordei, mas meu coração se afundou. Se Catherine estivesse grávida, não teria motivos para escondê-lo. Ao passo que Molly teria, e eu não via Molly havia várias noites. Talvez tivesse notícias para me dar. Senti-me subitamente tonto, mas me forcei a inspirar longo e profundamente. Tire a camisa, disse ao bobo. Vamos ver seu peito. Eu já ouvi, obrigado, garanto que está ótimo. Quando afiaram o saco na minha cabeça, presumo que tenha sido para funcionar como alvo. Foram muito criteriosos em não bater em mais nenhum lugar. Fique em silêncio. Fiquei em silêncio, embrulhado pela brutalidade do que lhe tinham feito. Quem? Finalmente consegui perguntar. Com o saco na cabeça? Ora essa. Consegue enxergar através de um saco? Não, mas deve ter suspeitas. Ele inclinou a cabeça para mim, incrédulo. Se já não sabe quais são essas suspeitas, então é você quem tem a cabeça enfiada num saco. Permita-me que faça nele um pequeno buraco. Sabemos que é desonesto com o rei, que espiona para a veracidade, o pretendente ao trono. Não lhe envie mais mensagens, porque se enviar, nós saberemos. Virou-se para fitar a lareira, balançou brevemente os calcanhares contra a minha arca. Tum, tum, tum. Veracidade, o pretendente? Perguntei, ultrajado. Não são palavras minhas, são deles, ele ressaltou. Forcei-me a engolir a ira e tentei pensar. Por que eles suspeitariam que espiona para a veracidade? Enviou-lhe mensagens? Eu tenho um rei, disse ele suavemente, embora ele nem sempre se lembre de que é o meu rei. Você é que tem de tomar conta do seu. Como estou certo de que toma?
O que vai fazer? O que sempre fiz. O que mais posso fazer? Não posso parar de fazer o que eles me mandam para parar, porque nunca comecei. Uma arrepiante certeza subiu pela minha espinha. E se eles voltarem a agir? Ele soltou uma gargalhada sem vida. Não faz sentido preocupar-me com isso, já que não posso prevenir. Isso não é o mesmo que dizer que aguardo com expectativa. Agora isto, disse ele com um pequeno gesto na direção do rosto. Isso acabará se curando. O que eles fizeram ao meu quarto? Não. Passarei semanas limpando aquela confusão. As palavras banalizaram os fatos. Uma terrível sensação de vazio ergueu-se dentro de mim. Estivera uma vez no quarto do Bobo, por uma longa subida para uma escada sem uso, passando pela poeira e pelo lixo de anos até um aposento com vista dos baluartes e que tinham um jardim de maravilhas. Pensei nos peixes brilhantes que nadavam nos amplos cântaros, nos jardins de musgos, nos seus recipientes, na minúscula criança de cerâmica, tão meticulosamente cuidada no berço. Fechei os olhos enquanto ele alimentava as chamas. Foram muito meticulosos. Que bobo foi por achar que existia no mundo algo como um lugar seguro. Não consegui encará-lo. Com exceção da língua, era uma pessoa indefesa cujo único impulso era servir a seu rei e salvar o mundo, e no entanto alguém desgraçar o céu. Pior, eu suspeitava que o espancamento que ele sofrera era uma vingança por algo que eu havia feito. Eu posso te ajudar a arrumar os seus aposentos, ofereci em voz baixa. Ele abanou 2 vezes a cabeça, tenso e rapidamente. Agora não, disse, e acrescentou num tom de voz mais normal. Sem ofensa. Sem ofensa. Empacotei as ervas com o pote de unguento e o resto dos trapos da minha camisa. Ele saltou de cima da minha arca. Quando lhe ofereci o pacote, aceitou-me com uma expressão séria. Caminhou até a porta, rijo, apesar do que afirmara sobre apenas lhe terem ferido o rosto. Junto à porta, virou-se. Quando souber, com certeza, irá me contar? Fez uma pausa significativa. A sua voz perdeu a força. Afinal de contas, se isso é o que fazem ao bobo de um rei, o que poderiam fazer a uma mulher grávida do herdeiro de um príncipe herdeiro? Não se atreveriam, respondi furiosamente. Ele bufou com desdém. Ah, não? Eu já não sei o que eles se atreveriam ou não a fazer, fiz cavalaria. E você também não. Se fosse você, arranjaria uma maneira melhor de trancar a porta, a menos que queira também ter a cabeça metida num saco. Fez um sorriso que não chegava sequer a ser uma sombra do seu habitual sorriso torcista e virou-se para ir embora. Foi até a porta depois de ele sair e deixei cair a tranca no lugar. Encostei as costas à porta e suspirei. Está tudo muito bem para os outros, veracidade, disse em voz alta para o quarto silencioso. Mas para mim, acho que devia dar meia volta agora mesmo e vir para casa. Há mais do que navios vermelhos em ação, e por algum motivo desconfio de que os antigos não serão de grande ajuda contra as outras ameaças que enfrentamos. Esperei na expectativa de sentir algum tipo de sinal de que me ouvira ou de concordância vindo dele. Nada. A frustração entrou em um turbilhão. Raramente conseguia saber quando Veracidade estava consciente de mim e nunca tinha certeza se ele captava os pensamentos que tentava enviar a ele. Voltei a me perguntar por que motivo não teria ele instruído Serena quanto àquilo que desejava que fosse feito. Passar o verão inteiro enviando a ela mensagens sobre os navios vermelhos através do talento. Por que estaria agora tão silencioso? Teria ele tentado e ela escondido o contato? Ou talvez eu tivesse revelado apenas a majestoso. Refleti sobre isso. Os hematomas no rosto de Bobo talvez fossem um reflexo da frustração de majestoso ao saber que Veracidade está consciente do que se passa na sua ausência. Porque teria escolhido Bobo como culpado era uma incógnita. Talvez eu tivesse simplesmente escolhido como válvula de escape da sua ira. O Bobo nunca evitou ofender majestoso, ou talvez outra pessoa. Mais tarde fui ver Molly. Era um momento perigoso para vê-la, visto que a torre estava muito agitada com gente de fora e com criados extra para servi-la. Mas as minhas suspeitas não me deixavam ficar longe. Quando bati a porta, Molly respondeu através da madeira. Quem é? Sou eu, respondi, incrédulo. Ela nunca perguntara antes. Ah! Respondeu e abriu a porta. Deslizei para dentro e tranquei a porta atrás de mim enquanto ela atravessava o quarto até a lareira. Ajoelhou-se desnecessariamente acrescentando lenha ao fogo sem olhar para mim. Usava o vestido azul de criada e ainda estava com o cabelo preso. Cada linha do seu corpo me avisava. Estava de novo encrencado. Sinto muito por não ter
Sinto muito por não ter vindo aqui muitas vezes nos últimos tempos. Eu também sinto muito, respondeu Molly secamente. Não estava me dando muita abertura. Então, estão acontecendo muitas coisas, e elas estão me deixando bastante ocupado. Como que? Suspirei. Já sabia para onde aquela conversa se encaminhava. Coisas que não posso falar. Claro, apesar de toda a calma e frieza na sua voz, eu sabia que a ira turbilhonava logo abaixo da superfície. A menor palavra errada a detonaria, e não dizer nada também. Portanto, a minha pergunta poderia perfeitamente ser encarada de frente. Molly, a razão por eu vir esta noite, por eu vir esta noite. Oh, sabia que tinha uma razão especial para qualquer para você finalmente aparecer. A única coisa que realmente me surpreende sou eu. Por que eu estou aqui? Por que venho diretamente para o meu quarto depois dos deveres todos os dias e espero pela improvável hipótese de você aparecer? Há outras coisas que poderia fazer. Tenho um monte de menestréis e espetáculos de marionetes ultimamente. O príncipe majestoso se encarrega disso. Poderia estar junto a uma dessas lareiras menores com os outros criados, desfrutando da companhia deles, em vez de estar aqui em cima, sozinha. Ou poderia adiantar algum trabalho. A cozinheira me deixa usar a cozinha quando não há muito movimento. Tenho pavio, ervas e sebo. Deveria usá-los enquanto as ervas ainda têm potência completa. Mas não. Estou aqui em cima, pela improvável hipótese de que você se lembre de mim e queira passar um tempo comigo. Fiquei imóvel como uma rocha sob os dolorosos golpes de cada palavra. Não havia mais nada que pudesse fazer. Tudo o que ela disse era verdade. Olhei para os pés enquanto ela recuperava o fôlego. Quando voltou a falar, a ira na sua voz estava mais branda, sendo substituída por algo pior: infelicidade e desalento. Fitz, é tão difícil. Sempre que acho que me conformei com isso, viro a esquina e me pego outra vez com a esperança. Mas nunca vai haver nada para nós, não é? Nunca vai haver um momento que pertença só a nós. Nunca vai haver um lugar que seja só nosso. Fez uma pausa, baixou os olhos, mordendo o lábio inferior. Quando falou, a voz tremia. Eu vi celeridade. Ela é bonita. Arranjei até uma desculpa para falar com ela. Perguntei-lhe se precisavam de mais velas para os seus aposentos. Ela me respondeu acanhadamente, mas com cortesia. Até me agradeceu pela preocupação como os poucos a cria agradecem aos criados. Ela é amável, uma dama. Ah, eles nunca darão a você autorização para se casar comigo. Por que se casaria com uma criada? Para mim você não é uma criada, disse, em voz baixa. Jamais pense em você dessa maneira. Então o que eu sou? Não sou uma esposa, apontou ela, em voz baixa. No meu coração é, disse, num tom infeliz. Era o parco conforto que tinha de lhe oferecer. Envergonhou-me que o aceitasse e viesse descansar a testa no meu ombro. Abracei suavemente por alguns momentos e então puxei-a para um abraço mais quente. Enquanto ela se aninhava em mim, disse suavemente: Algo que tenho de perguntar. Algo que tenho de perguntar. O quê? Você está grávida? O quê? Ela se afastou de mim para erguer os olhos para o meu rosto. Está esperando um filho meu? Eu. Não. Não estou. Uma pausa. Por que está fazendo uma pergunta dessa de repente? Ocorreu minha dúvida, só isso. Quer dizer. Eu sei o que quer dizer. Se estivéssemos casados e eu ainda não estivesse grávida, os vizinhos estariam balançando a cabeça sobre a gente. Sério? Uma coisa dessas nunca antes me ocorrera. Sabia que havia quem se interrogasse sobre Catrican ser estéril, uma vez que não concebera em mais de um ano de casamento, mas a preocupação sobre a ausência de filhos era uma questão pública. Eu nunca pensara em vizinhos observando recém-casados com expectativa. Claro, a essa altura alguém já teria me oferecido uma receita de chá transmitida pela mãe, ou dente de javali em pó para despejar na sua cerveja à noite. Sério mesmo? Puxei-a para mais perto de mim, sorrindo tolamente. Ela sorriu de volta. O sorriso desvaneceu-se lentamente. Acontece, disse em voz baixa, que há outras ervas que eu tomo para me certificar de que eu não conceba. Havia praticamente me esquecido da repreensão de paciência naquele dia. Se uma mulher comer folha pontilhada durante muito tempo, pode adoecer por causa dela. Eu sei o que estou fazendo, disse ela sem expressão. Além disso, qual a alternativa? Acrescentou, desanimada. Ela assentiu com a cabeça contra o meu corpo. Fitz, se eu tivesse dito que sim, se estivesse grávida, o que teria feito? Não sei. Não pensei nisso. Pense agora, pediu-me. Falei lentamente. Suponho que arranjaria um lugar para você, de algum jeito, em algum lugar. Iria falar com Breu, com Bronco, e suplicaria ajuda.
Intimamente, empalidecia ao pensar nisso. Um lugar seguro, longe de Torre do Cervo, talvez perto da nascente, ao longo do rio. Iria visitá-la quando pudesse, de algum modo, tomaria conta de você. Está me dizendo que me deixaria de lado, a mim e ao nosso, ao meu filho. Não! Manteria você a salvo, onde ninguém te apontaria ou zombaria de você por ter um filho sozinha. E quando pudesse, iria ficar com você e com nosso filho. Alguma vez pensou que poderia vir conosco? Que poderíamos abandonar Torre do Cervo, você e eu, e ir em direção à nascente do rio agora? Eu não posso abandonar Torre do Cervo. Já expliquei a você isso tudo de todas as maneiras. Eu sei que explicou. Tentei compreender, mas não vejo porquê. O trabalho que faço pelo rei é tão... Deixe de fazê-lo. Que outra pessoa o faça. Venha comigo para uma vida que seja só nossa. Não posso. Não é tão simples. Não me dariam permissão para simplesmente partir assim. De alguma forma, tínhamos nos soltado. Agora ela cruzava os braços em torno do peito. Veracidade partiu. Quase ninguém acredita que regresse. O rei sagaz fica mais fraco dia após dia. O majestoso prepara-se para herdar o trono. Se metade dos sentimentos de majestoso por você for como diz, por que haveria de você de querer ficar aqui com ele como rei? Por que iria ele querer manter você aqui? Fitz não percebe que tudo está desmoronando. As ilhas próximas de Barca são só o começo. Os salteadores não pararão por aí. O que é mais um motivo para eu ficar aqui, para trabalhar, e se for necessário para lutar pelo nosso povo. Um homem não pode impedi-los, disse Molly. Nem mesmo um homem tão teimoso como você. Por que não pega toda essa teimosia e luta por nós? Por que não fugimos pelo rio acima e para o interior, para longe dos salteadores, para uma vida que seja nossa? Por que haveremos de dar tudo por uma causa sem esperança? Não consegui acreditar no que estava ouvindo. Se eu tivesse dito, teria sido traição, mas ela falava como se fosse o senso comum. Como se ela e eu e uma criança que ainda não existia fôssemos mais importantes do que o rei e os 6 ducados juntos. Foi o que ela disse. Bem, respondeu-me. Bem, respondeu-me, olhando sem expressão. É verdade, para mim, se você fosse meu marido e eu tivesse um filho nosso, é essa a importância que teria para mim. Mais importante do que o resto do mundo inteiro. E o que eu poderia responder àquilo? Tentei trazer a verdade, sabendo que não a satisfaria. Você teria essa importância para mim. Tem essa importância para mim. Mas é também por isso que tenho de ficar aqui. Porque algo assim, tão importante, não é algo com que se fuja e se esconda. É algo pelo que você fica e que há de defender. Defender? A voz subiu uma nota. Quando aprenderá que não somos suficientemente fortes para nos defendermos? Eu sei. Estive entre os salteadores e crianças do meu próprio sangue, e por pouco não sobrevivi. Quando tiver feito isso, venha falar de nos defendermos. Fiquei em silêncio. Não foram apenas suas palavras que me feriram-me profundamente, mas ela trouxe de volta a memória de pegar uma criança no colo, estudando o sangue que pingava do braço que esfriava. Não consegui suportar a ideia de algum dia voltar a fazê-lo, mas não podia fugir dela. Não existe fuga, Molly. Temos de ficar e lutar, ou seremos massacrados quando o combate nos alcançar. Ah, é? Perguntou-me ela, friamente. Isso não é colocar a lealdade ao rei à frente daquilo que temos? Não fui capaz de olhar nos olhos. Ela soltou uma fungadela. Você é igualzinho ao Bronco. Nem você percebe o quanto é parecido com ele. Com Bronco? Fiquei confuso. Estava surpreso por ela dizer aquilo. E ainda mais por dizê-lo como se fosse um defeito. Sim, disse decidida. Por ser leal ao meu rei? Continuava as apalpadelas. Não, porque coloca o seu rei à frente de sua mulher, ou de seu amor, ou da sua vida. Não sei do que está falando. Ah, viu só? Realmente não sabe. E anda por aí agindo como quem sabe todas essas grandes coisas e segredos e todas as coisas importantes que alguma vez aconteceram. Então me responda, por que paciência odeia o Bronco? Agora estava completamente desconcertado. Não fazia a mínima ideia de como aquilo se encaixava no que estava de errado comigo, mas sabia que Molly faria algum modo de ligação. Cautelosamente tentei. Ela o culpa por minha causa, acho que Bronco levou cavalaria por maus caminhos, e portanto, que o levou a me conceber. Ah, viu só? Isso é para você ver como você é estúpido. Não tem nada a ver com isso. Ainda contou-me uma noite. Um pouco de vinho de sabugueira a mais, eu falando de você, ela de Bronco e paciência. Paciência antes amava Bronco, seu idiota, mas ele não quis aceitá-la. Disse que a amava, mas que não podia se casar com ela, mesmo que o pai consentisse que ela se casasse com alguém de posição inferior.
porque já estava juramentado de vida e espada a um senhor seu, e não pensava que seria capaz de fazer justiça a ambos. Ele disse que gostaria de ser livre para se casar com ela e que gostaria de não ter prestado o juramento antes de conhecê-la, mas mesmo assim, disse-lhe que não era livre para se casar com ela. Disse-lhe que algo idiota sobre o cavalo só poder usar uma sela por mais que esteja disposto. Então ela lhe disse: Bem, então vou seguir esse senhor que é mais importante para você do que eu. E foi o que ele fez, assim como você faria se eu dissesse que tem de escolher. Ela tinha 2 pontos corados nas bochechas. Atirou a cabeça para trás quando virou as costas para mim. Então ali estava a ligação com a minha falta. Minha mente cambaleava enquanto peças e pedaços de histórias e comentários iam se encaixando. A história de Bronco sobre como conhecer paciência. Ela estava sentada numa macieira e pedira-lhe que tirasse um espinho do pé. Dificilmente seria algo que uma mulher fosse pedir a um homem do seu senhor, mas era algo que uma jovem donzela poderia pedir diretamente a um jovem que lhe tivesse interessado. E a reação dele na noite em que ele falara sobre mole paciência, quando repetir as palavras que disse a paciência sobre cavalos e celas. Cavalaria saber alguma coisa de tudo isso? Perguntei. Molly se virou para me examinar. Era evidente que aquela não era a pergunta que esperava que eu fizesse, mas ela também não conseguiu resistir a concluir a história. Não. Em princípio, não. Quando a paciência o conheceu, não tinha a menor ideia de que era ele, o amo de Bronco. Bronco nunca lhe dissera a que senhor estava juramentado. Em princípio, Paciência não queria ter nada com Cavalaria. Bronco ainda era dono do seu coração, entende? Mas Cavalaria era teimoso, julgando, pelo que Rinda diz, ele a amava loucamente, conquistou-lhe o coração. Foi só depois de ela dizer sim e de se casar com ele, que descobriu que era o amo de Bronco. E só porque Cavalaria mandou Bronco entregar-lhe um cavalo especial. De repente lembrei-me de Bronco nos estábulos, olhando a montaria de Paciência, dizendo: Eu treinei aquele cavalo. Perguntei-me se teria treinado cedo, sabendo que iria se entregar à mulher que amara, como presente do homem que iria desposá-la. Era capaz de apostar que sim. Sempre pensara que o desdém de Paciência por Bronco era uma espécie de ciúme por Cavalaria gostar tanto dele. Agora o triângulo era ainda mais estranho e infinitamente mais doloroso. Fechei os olhos e abanei a cabeça perante a injustiça do mundo. As coisas nunca são simples e justas, disse a mim mesmo. Há sempre uma casca amarga, uma semente azeda em algum lugar. Sim, a ira de Molly de repente pareceu esgotada. Sentou-se na beira da cama e quando fui me sentar ao seu lado, não me afastou. Pegou-me pela mão e eu o abracei. Meus pensamentos confusos na mente, como Paciência odiava o fato de Bronco beber, como Bronco recordar o cãozinho de colo dela, e o modo como ela andava com ele sempre metido num cesto. O cuidado que ele tinha sempre com a sua aparência e comportamento. Não conseguir ver uma mulher não quer dizer que ela não o vê. Bronco. O tempo extra que ainda passava tratando de um cavalo que ela raramente montava. Pelo menos Paciência teve um casamento com um homem que amava, e alguns anos de felicidade, apesar de complicados por intrigas políticas, mas alguns anos de felicidade, de qualquer forma. O que teríamos nós, Molly e eu? Só o que Bronco tinha agora? Ela se recostou em mim e eu a abracei por muito tempo, nada mais. Mas de algum modo, naquele abraço melancólico, naquela noite, estivemos mais próximos do que estávamos há muito, muito tempo.